Que Deus te abençoe poderosamente. Estamos aqui na quinta parte da série Como Vencer as Suas Fraquezas. Na última parte nós falamos que sua fraqueza o afastará das pessoas certas. Nessa quinta parte nós iremos falar um pouco sobre o inferno mandará alguém para alimentar a sua fraqueza. Veja, o tema dessa quinta parte: o inferno enviará alguém para alimentar a sua fraqueza. É importantíssimo nós sabermos disso. É importantíssimo nós estar atentos a essas palavras. O diabo vai enviar alguém para alimentar, para colocar a sua fraqueza à prova. O diabo vai tentar de todas as formas alimentar essa sua fraqueza. E como é que ele faz isso? Ele envia alguém, ele envia uma pessoa para alimentar as nossas fraquezas. Veja, Sansão foi alimentado, o diabo alimentou a fraqueza de Sansão. Quem alimentou? Quem o diabo mandou para alimentar a fraqueza de Sansão? Ele mandou Dalila. Ele pediu para que Dalila fosse alimentar a fraqueza de Sansão. Judas. Quem alimentou a fraqueza de Judas? Foram os fariseus, foram os escribas. O diabo mandou eles para alimentar a fraqueza de Judas, porque Judas era o homem mais inteligente entre os apóstolos. Mas a fraqueza dele foi alimentada. A fraqueza de Sansão, de um homem mais forte da terra, foi alimentada e ele caiu. Judas, inteligente, caiu. E quem somos nós, se a nossa fraqueza não for alimentada, quem somos nós para não cair também? Quem somos nós para nos afastar de Deus? Quem somos nós para que, quando a nossa fraqueza é alimentada, nós não se distancie do Senhor, ou fazemos coisas erradas, ou caindo no pecado? A nossa fraqueza não pode ser alimentada. Eu já estou dizendo isso desde o início dessa série. A nossa fraqueza não pode ser alimentada. Nós não podemos alimentar a nossa fraqueza e nós não podemos permitir que o diabo queira interferir, queira enviar alguém para alimentar as nossas fraquezas. Eu quero dizer algumas coisas, advertências para que você esteja preparado para as investidas do mal, para as investidas do demônio. Ele vai investir, ele vai atacar, ele está nessa guerra contra nós. E nós não podemos deixar que ele envie, que ele venha sobre nós, enviando alguma pessoa para alimentar a nossa fraqueza. Nós temos que estar atento a isso, isso é muito importante, gente. Isso é muito importante. Veja, nunca subestime o seu inimigo. Nunca subestime o diabo. Veja o que vai dizer lá no 2 Coríntios, no capítulo 2, versículo 11. Não quero que sejamos vencidos por Satanás, pois não ignoramos as suas maquinações. Nós não podemos ignorar. Nós não podemos ignorar o diabo, as suas maquinações, aquilo que ele está tramando contra nós. E quantas vezes nós ignoramos, quantas vezes nós deixamos cada vez mais o diabo, as maquinações se aproximar da gente. Quantas vezes nós deixamos e vamos nos aproximando do pecado? Quantas vezes nós fazemos isso? Nós não podemos ignorar as maquinações do diabo, porque ele não veio senão para roubar, matar e destruir. Isso vai dizer lá no Evangelho de João. Veja, a segunda coisa, a segunda advertência pela investida do mal, para estarmos preparados para a investida do mal. Lute com todas as forças para destruir a sua fraqueza. Nós temos que destruir a nossa fraqueza, nós temos que lutar contra a nossa fraqueza.
Porque a nossa fraqueza, gente, é o ponto aonde o diabo vai querer atacar. A nossa fraqueza é a nossa fragilidade, é aonde nós somos fracos, é aonde nós caímos. E nós não podemos, de forma alguma, perder essa batalha, perder as nossas forças para vencer as nossas fraquezas. Nós não podemos, nós temos que ser guerreiros. Lá no livro de Joel vai dizer, mesmo enfermo, veja, mesmo enfermo diga, eu sou guerreiro. Mesmo ali na batalha, sofrendo, está doendo, diga, eu sou guerreiro, eu sou um vencedor, porque Deus está comigo e eu vou vencer as minhas fraquezas. Veja o que diz lá em Hebreus 12:4. Hebreus 12:4. Dessa forma, o inimigo não terá por onde lhe atingir. Ainda não tendes resistido até o sangue na luta contra o pecado. Veja, aonde está o pecado também está a nossa fraqueza. Nós temos que lutar até o sangue, nós temos que lutar até o fim, mesmo que doa na nossa carne, mesmo que doa na nossa alma, mesmo que o pecado seja o nosso desejo de querer pecar, mas nós temos que lutar contra as nossas fraquezas, porque é nela onde o diabo vai enviar pessoas, onde ele vai atacar, para que nós se distanciamos de Deus. Amém? A terceira coisa, saiba distinguir aqueles que Deus está usando a seu favor, daqueles que o inimigo está levando para alimentar a sua fraqueza. Ou seja, existem dois tipos de pessoas, entenda, existem dois tipos de pessoas. Aquelas que vão te levar para a presença de Deus, aquelas que vão alimentar a sua fé. Aquelas pessoas que vão alimentar a sua sede do Espírito Santo, do fogo de Deus, da presença de Deus, da Eucaristia, da comunhão, da confissão, de estar adorando o Senhor, de estar na presença de Deus. Existe esse tipo de pessoa que te leva para o Senhor, mas existe o outro tipo de pessoa. É aquele tipo que vai te afastar, que vai te distanciar, que vai te levar para longe, que vai alimentar a sua fraqueza, que vai alimentar aquilo aonde você é fraco, aonde você é fragilizado, e você vai acabar caindo, ficando distante de Deus, distante do Senhor, distante do projeto de Deus, da missão de Deus, do chamado de Deus. Existem pessoas que vão te levar para Deus, mas existem pessoas que vão te levar para o diabo. É importante nós sabermos disso. Nós temos que distinguir com que tipo de pessoas nós estamos andando hoje. Com que tipo de pessoa eu quero andar hoje. Nós temos que distinguir isso na nossa vida. É importantíssimo saber disso. Dois tipos de pessoas. Uma que te leva para Deus e uma que te leva para o diabo, que alimenta a sua fraqueza. É importante, gente. Nós não podemos tirar os nossos olhos disso. Nós não podemos tirar os nossos olhos disso. Amém? A quarta coisa, espere sempre, veja, espere sempre o pior do diabo, mas espere sempre o melhor de Deus. Espere sempre o pior do diabo, mas espere e tenha certeza que de Deus vem o melhor para nós. Observe que Jesus disse sobre ele, o ladrão não veio senão para roubar, furtar, matar e destruir. Mas Deus diz, pois eu vim para dar vida, vida em abundância. Veja, nós temos o pior do diabo, mas nós temos o melhor de Deus. Tome a sua decisão. A decisão está em suas mãos, do que você quer para você. Amém? A quinta coisa, esteja sempre pronto, pois o maligno decretou guerra contra você. Veja, esteja sempre pronto, pois o maligno decretou, ele anunciou guerra contra você. No livro de Apocalipse 12:17 vai dizer, este então se irritou contra a mulher, veja, se irritou contra a mulher e foi fazer guerra ao resto de sua descendência,
aos que guardam os mandamentos de Deus e têm testemunho de Jesus. Veja, ele já decretou guerra contra você, contra a tua vida. O diabo está contra você, ele quer enviar pessoas para alimentar a sua fraqueza. Ele quer fazer que nem fez com Judas, enviar os fariseus para lhe atacar, para lhe distanciar do chamado de Deus, do propósito de Deus, pois ele já fez guerra contra nós. Nós estamos numa batalha espiritual, vai dizer lá em Efésios 6. Não é contra de homem e carne que temos que lutar, mas contra todos os principados e potestades, contra todos os espíritos malignos espalhados nos ares para perder as almas. Veja, nós estamos em uma batalha espiritual, e se nós estamos em uma batalha é porque alguém se decretou contra nós. Então nós acabamos entrando em uma guerra, e nós não podemos perdê-la. Nós não podemos perder essa guerra. Nós não podemos se deixar por vencido, porque em Cristo nós somos mais que vencedores, vai dizer a palavra de Deus. Sexta coisa, sua fraqueza será o ponto de entrada para o demônio. Toda fraqueza, gente, toda fraqueza, qualquer fraqueza a qual nós temos, será o ponto de partida. O diabo vai olhar e vai dizer, ali está a fraqueza. Ali é o ponto onde eu devo atacar. Ele é inteligente, ele é astuto, vai dizer a palavra, vai dizer as escrituras, ele é astuto. Então ele vai estudar você, ele vai entender você, ele vai olhar aonde você é fraco, aonde está a sua fraqueza, e ali ele vai atacar. Por isso que nós temos que estar preparados, nós temos que estar preparados, cheio da graça de Deus, do Espírito Santo. Nós temos que estudar, nós temos que fortalecermos as nossas fraquezas para que a gente não caia nas tentações. Nós temos que estar na presença de Deus, orando, jejuando. É assim que nós vencemos as nossas fraquezas. É assim que nós vencemos aonde nós caímos. É assim que nós nos levantamos e vamos rumo à vitória. Esteja preparado na palavra de Deus. Jesus, quando estava no deserto, ele já estava preparado. O diabo foi tentá-lo, mas ele venceu o diabo na palavra. Nós temos que vencer as nossas fraquezas na palavra do Pai, na palavra de Deus, pela graça do Espírito Santo. A sétima coisa, através de sua fraqueza, Satanás ganhará território em sua vida. Veja, através da nossa fraqueza ele ganha territórios na nossa vida. Se eu dou brecha, se ele alimenta a minha fraqueza, se eu me deixo alimentar a minha fraqueza, ele começa a entrar na nossa vida e ele vai ganhando território, até o ponto dele dominar a nossa vida e nos afastar totalmente da graça de Deus, da presença do Pai. Quando ele ganha um território, ele vai ganhando um outro, ele ganha uma área emocional, ele ganha a área física, ele vai ganhando as nossas emoções, os nossos desejos, ele vai nos ganhando um território e de repente nós estamos distantes do Senhor, estamos longe de Deus. Aí começa a entrar no fundo do poço, em um mundo de destruição da nossa vida. Veja, 1 João 3, versículo 8. Aquele que peca é do demônio. Aquele que peca é do demônio. Aquele que está pecando é do demônio. Não que ninguém tenha pecado, mas é porque aqui está dizendo, eu estou ganhando território. Eu vou fazê-lo pecá-lo mais, eu vou fazer com que ele viva no lamaçal do pecado. E quando nós estamos no lamaçal do pecado, é porque nós já perdemos a presença de Deus há muito tempo. Então, que nesse quinta parte dessa série, o inferno mandará alguém para alimentar a sua fraqueza. Lembre-se disso. Não deixe ninguém alimentar a sua fraqueza. Não deixe que Satanás tome conta do território do teu coração. Mas deixe que o Espírito Santo, que Deus Todo-Poderoso, que Jesus seja o dono da sua vida. Que Deus te abençoe e eu te espero na próxima série, na próxima parte dessa série,
como vencer as suas fraquezas. Que Deus te abençoe e até mais.